Então, nós estamos aqui com a Cristina Evangelista, a Cris, né, psicóloga, que finalizou o nosso fórum de hoje com a conferência sobre inclusão no ambiente escolar e familiar. Né? Cris, partilha um pouquinho conosco aqui o que tu pensa, né, sobre essa iniciativa do fórum, né, desse fórum de família e educação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de participar, né, como palestrante, mas eu quero dizer que antes eu fiquei muito feliz por ser participante, né, desse momento. Eu ficaria ali tranquilamente como participante, né, achei temas maravilhosos, mas falando sobre a iniciativa extremamente importante, né, no nosso mundo, na situação, no contexto de vida atual, né, pensando que tanto a família quanto a escola tem papel fundamental na educação dos filhos, né, e são duas instâncias, são duas instituições que muitas vezes têm dificuldade de se aproximar, né? E no fórum que a gente viu foi a necessidade de tornar essa aproximação um pouco mais fluida e harmoniosa para a educação, para o desenvolvimento, né? Enfim, dos educandos. Assim, né? Tu sabe que o que ficava para mim, assim, enquanto falava, que quando se fala assim de necessidades especiais, e daí um certo momento tu disse, né, eu tenho as minhas necessidades especiais, né, e eu acho que a gente tá habituado, enfim, é levado socialmente a esconder as nossas necessidades, né, eu não vou mostrar que eu tenho necessidade disso, né, eu guardo para mim e não revelo, ou melhor, tento não revelar porque de alguma forma aparece, mas algumas pessoas, elas têm necessidades que são aparentes, né? Que são visíveis, que às vezes são físicas e então eu fiquei pensando nisso, né? Bom, se eu soubesse talvez reconhecer as minhas necessidades, talvez eu enxergaria melhor, né? Com certeza. A do outro, né? Sim. E falar de inclusão é enxergar a necessidade do outro e ajudá-lo e, né, a se desenvolver, a ser protagonista, enfim, né? Isso. Eu acho que é sair da ideia da autossuficiência, né? Da fantasia da autossuficiência, né? Que a gente cresce, né? A gente vai passando pelas etapas da vida sempre numa ideia de ser independente, não depender mais de ninguém, né? E bem coladinho, né? Bem próximo de uma autossuficiência, eu não preciso de ninguém. E isso é uma ideia que não condiz muito com a realidade, né? Todos temos necessidades e as necessidades não significa fraqueza, não significa falta, não significa humanidade, porque somos humanos, temos necessidades. Né? Exatamente. Então, sim, ter essa sensibilidade, esse olhar refinado para as próprias necessidades, sim, isso facilita, né, possibilita a gente conseguir identificar também a necessidade do outro, que por vezes é bastante visível, como a questão da deficiência física, né, como as necessidades, né, de adaptações, mas às vezes vem de uma forma mais sutil, né, de uma forma às vezes numa fala, né, às vezes num comportamento, então às vezes vem de uma forma mais sutil e que a gente precisa ter essa sensibilidade para identificar, né, e isso a escola faz muito bem, né, de identificar, sinalizar para a família e de repente até ir em busca de um profissional de saúde para tá, né, participando e acolhendo da forma mais adequada em relação a essa necessidade. E nesse sentido a gente vê o papel da escola, a importância da escola, né, nessa ajuda, né, a sinalizar algumas questões, a estar em comunhão, em parceria com a família, né, para que a família não se sinta desamparada, mas ao contrário, né, que tenha o apoio e suporte da escola. E a escola ter o apoio também da família, porque às vezes tanto a gente tem, né, porque parece que às vezes fica como que dois polos, né, a família de um lado, a escola do outro, né, a família com queixas em relação a algumas condutas da escola e às vezes a escola com algumas queixas em relação às condutas, né, a conduta da família.
E no fórum isso para mim ficou muito claro, né? Embora já na minha prática eu venha trabalhando na mediação e fazendo essa interseção, né? Um trabalho muito na interseção entre família e escola. No fórum isso ficou muito claro, assim, ficou muito vivo, né? A palavra é essa, assim, a partir da experiência de cada profissional que passou pelo dia de hoje, como família e escola trabalhando em conjunto como parceiros, isso só favorece o crescimento e o desenvolvimento, né? Então o fórum vem para reforçar, né, algo que talvez muitos de nós profissionais vamos vivendo na nossa prática, no dia a dia, e às vezes até pode desanimar por achar que será que é isso mesmo, né? E o fórum veio para não, esse é o caminho, né? Por aí esse é o caminho, né? A gente precisa estar em comunhão, né? Família, escola, igreja, né? As instituições como um todo precisam estar em favor do desenvolvimento humano, né? Porque é muito complexo. Falar de ser humano, falar de desenvolvimento é muito complexo, né? Então, diante de algo que é complexo, a gente também precisa de uma estrutura complexa para dar conta da complexidade que é o ser humano, que é o desenvolvimento humano, né? Então, ter essas instituições trabalhando em conjunto em prol do desenvolvimento humano é extremamente fundamental, né? E acho que para a gente encerrar, eu queria chamar a atenção da tua fala no início, que era relacionado à deficiência, né? No momento tu disse, eu não trabalho com a deficiência, né? Eu trabalho com as potencialidades, com aquilo que se tem, né? E isso me chamou muito a atenção, né? Porque às vezes a gente foca naquilo que não se tem e não observa e não potencializa e não, enfim, não ajuda o que se tem, né? Acho que vale, né, comentar um pouquinho isso com o pessoal, né, que eu acho que é algo que fica para nós também, né? Não se trabalha com a deficiência, né? Com o que falta, né? Se falta, se eu não tenho, não tenho como trabalhar, né? Então a gente trabalha com aquilo que cada ser humano traz enquanto potencial e que às vezes não está. Muitas vezes a gente, enquanto profissional, seja da educação, seja da saúde, ou mesmo a própria família, são facilitadores, né, para trazer esse potencial à tona. Porque o que pode acontecer é que as deficiências, as dificuldades ficam tão, né, em primeira em evidência que abafa, deixa, né, escondidinho tudo aquilo de potencial que o ser humano tem, que a criança tem, que um adolescente tem, né? Então poder dar um olhar, jogar o holofote para aquilo que se tem, não é legal que não tem, né? A gente não está negando, a gente considera sim essa realidade, por exemplo, como a gente viu hoje de uma forma fantástica, né, da experiência da paralisia cerebral, né? Não se nega essa realidade, mas se olha o que se tem de potencial dentro dessa realidade, né? Bom, então isso foi um pouquinho, né, do que a gente experimentou através da tua fala lá e que eu acho que fica para as pessoas que nos acompanham, que vão assistir essa live. Olha, esse fórum, né, foi espetacular. A gente tem o desejo de repetir, né, de fazer mais eventos como esse para que mais pessoas possam também ser sensibilizadas, né, por essas questões, que esses assuntos possam vir à tona e ajudar a nossa sociedade, né, ajudar o desenvolvimento humano.